seguindo. Uma linda salva de palmas. Meus amigos, nosso Deus está no mesmo ofício de sempre, fazendo maravilhas. Por isso o nome de Jesus é maravilhoso, operador daquilo que surpreende as pessoas. Mas como é que eu faço? Nós temos que comer a palavra de Deus, pessoal. Ele disse: quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Nós precisamos ter parte com Jesus. Comendo, nós vamos nos fortalecer. Eu contei essa semana aqui um caso que eu criei assim, de um homem que era muito rico e tinha um restaurante que ele gostava de ir. Mas ele tinha a cabeça meio fraca e disse: já sei o que eu vou fazer. Aí ele tratou com o dono lá: escuta, eu vou trazer o pessoal de uma produtora de vídeo aqui para gravar vocês fazendo a comida, esse churrasco maravilhoso, esse tempero. Eu quero pegar até o cheirinho assim. E eles têm uma máquina que depois você vai entender. Aí gravaram, o homem deixou, e depois sentava no escritório na hora do almoço, não queria sair. Ligava lá o vídeo lá e a maquinazinha, aí ela saiu uma fumacinha, sentia o cheiro da carne. Dei um pouquinho de já não preciso nem comer mais, já comi. Pouco tempo ele morreu de inanição. Assim é você vem aqui na igreja, a gente dá uma matéria, mas você deixa para lá, você não anota, não registra o versículo, em casa não medita, você não come a palavra. Não, já estou satisfeito. Claro que o cheirinho também faz você ficar enganado. Não, é gostoso. Ele fez uma coisa perfeita, vinha até aquela fumacinha, tinha uma chaminézinha, um aparelho lá. Nossa, que tempero gostoso. Estou comendo churrasco. Não dá, meu irmão, temos que comer do corpo de Cristo. Eu estou dando uma palavra esses dias, Salmo 26, no entendimento que eu tive ontem à noite não, foi sábado à noite passado, quando eu estava meditando na palavra do Senhor Deus e fui ver a palavra em hebraico. A nossa tradução fala assim, Salmo 26, julga-me, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. Essa palavra em hebraico é chavé, mais ou menos assim, coisa assim. Eu não falo hebraico. É que eles fazem aquela tradução para quem entende um pouquinho dos códigos de letra ali, eu possa pronunciar quase igual. E ela tem muito significado. Mas será que o Davi estava desafiando a Deus? Julga, eu não tem erro. O senhor não vê que eu sou perfeito? Não foi nada disso. Ele estava com um problema sério e ele queria a obra feita. Essa palavra também se traduz, faça-me justiça. Que é julgar. Faça-me justiça. Por quê? Porque ele cria em toda a palavra de Deus. Ele estava servindo a Deus, mas no entanto, ele estava com aquele problema. E ele explica, faça-me justiça, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. O que o Senhor me ensinou, eu tenho feito. Depois você vai ler lá Ezequias, a oração dele, ele fala também disso aí, andei na minha sinceridade. Ele, quando estava condenado a morrer, que Deus nem deixou o profeta Isaías orar. O Isaías não precisa orar, esse homem vai morrer, porque a fé dele era pequena. Mas o Ezequias, era um dos descendentes de Davi, anos depois. Aí ele pediu a Deus para poder ajudá-lo. E aqui Davi disse, faça-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha sinceridade. Tem a tradução chamada NIV, nova versão internacional, em inglês é NIV. E ela fala exatamente isso, mas tem umas outras palavrinhas que eu não vou usar aqui, porque não é que não diminua, mas eu quero ficar aqui. Eu acho que porque ela tem vários sentidos, como em português, uma palavra tem vários sentidos. Uma vez eu tive um problema com um dos pastores meu, porque quando nós começamos o ministério, eu não saí de lá, não fui rebelde, nunca fiz isso. Só que eles mudaram uma coisa lá e eu não concordava, mas quero eu para discordar. Eu fui falar com ele e ele até disse, não, tudo bem. E eu fui. Aí os colegas quiseram voltar, que nós estávamos tendo muito sucesso, para forçar a barra. Eu falei, não vou. O homem é raposa velha. E aí na hora lá não deu certo a forçação de barra, e eles ficaram assim um pouquinho alterados, bem disse o Soares que o senhor é raposa velha, ok? Falou isso? Ele era estrangeiro.
Aí eu pedi um encontro com ele, uma audiência. E ele me marcou, 2 meses depois eu estava lá. Falei assim, eu vim aqui só para lhe explicar uma coisa. O senhor é estrangeiro, pode ter achado que eu falei que o senhor era um cara safado, mas não é não. No contexto, eles queriam convencer, isso é raposa velha, um pastor experimentado, aí vai por causa de um caso que aconteceu, 2, mudar a cabeça dele. Eu agradeço, porque eu pensei mesmo, foi não. O senhor foi meu pastor, respeito o senhor, vou respeitar sempre. Aí tirei o mal entendido. Sempre você tira o mal entendido com as pessoas. Se eu tivesse falado, eu ia confessar ao senhor agora, que eu disse que o senhor é safado, mas não falei isso. Deus me livre falar de um servo de Deus. Isso eu vim aqui só para explicar, porque a verdade é essa. Eu falei, você não podia ter falado, você sabe que o contexto foi outro, mas ria à vontade. Eu falei, não faça isso, rapaz. E você mexe, tira uma amizade de uma pessoa com a outra. Então tem essa coisa, a tradução certa seria, para o nosso caso agora, faça-me justiça, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. O que eu aprendi do Senhor, eu tenho feito, tenho sido sincero. É o que todo mundo tem que fazer. A gente tem que ser sincero naquilo que Deus nos revela. Então, se Ele falou, não sai fora. Aí ele diz mais aqui, olha, tenho confiado também no Senhor. Além da sinceridade, o Senhor prometeu, eu tenho confiado. Você sabe que o Davi foi um cidadão que teve inúmeras guerras e nunca foi ferido numa guerra. Nunca perdeu um olho, nunca perdeu um dente, nunca perdeu um braço. E a guerra do passado era facão, era lança, coisa brava, era porrete na mão, um corpo a corpo. E ele vencia tudo. Aí diz aqui, olha, não vacilarei. Irmão, é o que nós precisamos fazer. Mas ele continua orando. Isso eu já dei. Ele diz, examina-me, Senhor, e prova-me. Veja se eu não tenho feito o que o Senhor tem me ensinado. Não é que ele estava dizendo que ele era santo, não. Porque todo mundo não tem essa condição de falar com aquele que é santo. Por mais reto que você ande, sempre tem alguma coisinha que você pendeu para o lado, pendeu para o outro, e não é correto fazer isso. É difícil você ser 100%, vamos dizer assim, sem imputação alguma de alguma coisa que você pendeu, olhou, não quis, ou que você tenha feito como deveria fazer. Então examina-me, Senhor, e prova-me. Esquadrinha a minha mente e o meu coração. Mas por que você falou isso, Davi? Aí presta atenção agora no versículo 3. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. O que o Davi está dizendo? A benignidade de Deus é a bondade esperançosa que ele teve a respeito dele e dando para ele esse tipo de fé. A benignidade do Senhor é a mesma coisa para nós. Nós não merecíamos, mas Deus olhou para toda a humanidade e uns mereciam muito menos, que são os zeros e vezeiros na arte de fazer a coisa errada. Mas Deus colocou toda a nossa iniquidade e transgressão sobre o Senhor Jesus. Ele sofreu. Nós não temos que sofrer mais hoje. Hoje nós temos que tomar uma atitude positiva na palavra, rejeitar a miséria, rejeitar o pecado, rejeitar o sofrimento. Eu vou vencer em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Eu vou vencer segundo o que diz a palavra. A sua esperança bondosa a meu respeito não será frustrada na minha vida. Eu vou fazer tudo para eu ser uma pessoa agradecida. E como é que eu vou ser agradecido? Vou ser agradecido invocando o poder de Deus, crendo na promessa, lutando para vencer a doença, a tentação, o desemprego, uma fase ruim da sua vida. Aí naquela hora que você luta e vai vencer, Deus então vai lhe abençoar. Porque a tua benignidade está diante dos meus olhos. Ela o impediu de muitas vezes falar o que não deveria. Porque tem vezes que a gente pensa que Deus está atrasado, que Deus está errado. Ele não erra, pessoal. Ele é simplesmente o mesmo, do passado e será para sempre. Aí ele disse assim, da mesma maneira, e tenho andado na tua verdade. Deus tem até me prejudicado. E conosco acontece a mesma coisa. Poderíamos forçar uma barra, mas não é correto fazer isso. Então chegou um ponto que a gente vê que a pessoa está sendo inocente. A gente para a negociação. E às vezes nem fazemos negócio com ela, porque ela dá umas mancadas e que a gente pode abusar. Não. Chegou um ponto, é isso aqui. Está satisfeito? Isso está bom para você? Então vamos fazer. Quem trabalha em negócio.
Quando você faz isso, aparentemente você tomou um prejuízo, mas Deus vai recompensar você. Ele vai dar a você aquilo que realmente você tomou de prejuízo, multiplicado, porque você obedeceu à verdade dele. Ele falou claro, e tenho andado na tua verdade. Depois falou mais outras coisas, mas não é para o nosso assunto aqui. Mas fica essa palavra para você. Então, você pode pedir, Deus, faça-me justiça. Porque o diabo não pode colocar em quem quer que seja, principalmente quem é de Jesus, porque esse já não está mais disponível para ele. Esse é de Deus, qualquer mal. Não pode colocar um prejuízo, não pode colocar um sofrimento, você não pode colocar uma tentação, não vai colocar não. Em nome de Jesus eu vou resolver essa coisa com a palavra do Senhor. Faça-me justiça, Senhor, pois tenho andado em minha sinceridade. Tenho confiado também no Senhor, não vacilarei. A vitória é sua. Depois eu tenho outro ensinamento que eu estou passando aqui, porque depois quando eu passar para o pastor Jaime, a minha parte está terminada e vem a dele, mas vou orar com ele para Deus abençoar você em nome do Senhor Jesus. Por falar em bênção, o segundo ensinamento que nós estamos vendo é Romanos capítulo 10. E eu não posso nem pegar o que eu já dei, porque senão não chego onde eu tenho que chegar. Nós começamos no versículo 1. E que é, esse eu vou falar com você, depois eu vou o de hoje. Aqui no versículo 1 ele falou assim, Paulo falando, irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para a sua salvação. Às vezes nós não prestamos atenção que é a salvação. Nós temos familiares, a mulher ou o marido, o filho ou a filha, o neto ou a neta, o genro ou a nora, que estão perdidos. Essas pessoas não estão buscando a Deus e vão se perder eternamente. E nós sabemos disso. Mas nós não tomamos a decisão, não, eu vou buscar Deus. Porque Jesus disse claramente na palavra dele, é Atos 16, versículo 31, pela boca também de Paulo, lá na prisão em Filipos. O carcereiro, quando viu o terremoto abrindo toda a prisão, pensou que todo mundo tinha fugido. Era noite, não tinha energia elétrica. E estava tudo escuro. E Paulo e Silas louvando a Deus. Aí ele puxou a espada e quis matar o Paulo. Não faça isso. Todos nós aqui estamos. Ele pediu luz, acenderam a luz lá, a lâmpada, a lamparina, e deram, ele saltou no meio e pediu a Paulo, ajoelhando, senhores, o que eu faço para ser salvo? Porque ele viu o milagre de Deus. Um terremoto que abriu todas as portas do presídio, educado ele, mas que não caiu nada em quem quer que seja. Isso aqui é a mão de Deus. Aí Paulo disse, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Mas nós não estamos vendo essa parte. O dia que uma pessoa numa família se converte, através dela, o manto da salvação está estendido sobre toda a família. E se alguém se perder, é que ela não reivindica. Eu reivindicava isso quando era menino. Pai, eu vim, traga papai, traga mamãe, traga Adilson, Humberto, Air, que é minha irmã, o Haroldo, e todo mundo veio. Mas cada um tem seus familiares. E teve um deles para mim assim, minha mulher não se converte. E não sei, eu falei, vai devagar, vai buscando a Deus. E se converteu. E era de outra religião. Então, Deus faz a obra. Aí o Paulo tinha um problema. Ele estava sabendo que Israel não seria salvo. Mas Israel não era povo de Deus? Era, mas rejeitou Jesus. Mas muitos na igreja se consideram povo de Deus, mas não se converteram ainda. Cantam os hinos, oram, gostam de falar da igreja. Muitos são até dizimistas, ofertantes, mas não estão buscando a Deus como deveria buscar. Temos que orar, irmão, pelos nossos irmãos e amigos que às vezes estão no nosso lado, mas lá no céu não estarão. E se nós orarmos, pode pedir que Deus dá as nações, está escrito ali. Ele dá as pessoas. Ele quer salvar. Então nós vamos tapar a brecha entre o homem e Deus. Tapamos com a nossa oração, com a nossa fé, e Deus dá a bênção. O bom desejo do meu coração e a oração a Deus que ele fazia
por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho que tem zelo de Deus. Muitos que dizem cristão têm zelo. Não, eu creio em Deus. Chega até a brigar, mas não está salvo. Jesus disse, quem não nascer de novo, está lá em João, capítulo 3, versículo 3 e 5, não pode ver o reino de Deus. O rapaz não entendeu, mas como é que vai nascer sendo velho? Vai voltar no ventre da mãe? Quem não nascer da água, que é a palavra de Deus, e do Espírito, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Não pode. Se uma pessoa que não nasceu deve entrar, como é que fica isso? Ele é verdade. Irmãos, é coisa séria. As pessoas que no passado abandonaram a verdadeira fé e começaram a criar uma posição de costumes, vão dar conta a Deus. A Bíblia é clara sobre idolatria, mas criaram os ídolos. Isso não pode, e tanta coisa que não pode. A Bíblia fala lá no Apocalipse 22, versículo 18, você vai ver isso. Que se alguém acrescentar alguma coisa ao que está a revelação, Deus vai acrescentar as pragas de todas as pragas que estão aqui na vida dele. E se alguém tirar, Deus vai tirar a parte dele da salvação. Isso é uma coisa que nós temos que fazer com muita perícia, servir a Deus, para não querermos forçar a barra e estarmos sendo achados mentirosos. Aí ele diz, eles têm zelo de Deus, mas não com entendimento. O que falta é isso. Mas Deus quer nos dar essa bênção. Deus quer fazer de todos nós mestres no Evangelho, doutores no Evangelho, pessoas de um grande saber que vão ensinar as pessoas a caminhar direito. Aí eu terminei o culto aqui falando sobre o versículo 10, vou falar do 8. Mas que diz? O que está registrado? O que foi dito, foi determinado? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Deus determinou que quando a pessoa ouvisse a palavra, a pregação do Evangelho, essa palavra Evangelho, ela atrapalha muitas pessoas, que pensam que é a religião dos crentes. Evangelho significa boa notícia. Quando ela ouve a boa notícia, abre o coração, a palavra de Deus que trouxe fica junto dela. Eu ouvi o Evangelho pela primeira vez há 68 anos e aceitei Jesus. Essa palavra está comigo. Vieram mais, mas ela é a base. Vamos dizer, ela é a minha mãe no reino espiritual. Não me abandonou. Com você pode acontecer a mesma coisa, ou ainda não aconteceu. Você está correndo riscos de vida eterna. Porque do jeito que nós morremos, vamos ficar para sempre. Morrer salvo, salvo é. Morrer perdido, perdido é. Então aqui está bem claro o versículo aqui. Mas que diz, o que está decidido? O que Deus decidiu? O que Deus falou? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Quem fala disso é Isaías 55, 11. Esta é a palavra da fé que pregamos, que Jesus pregava, os apóstolos pregavam, nós temos que pregar. Versículo 9 agora. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, é com a boca, eu confesso que aceitei Jesus como Salvador, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Não tem mistério algum. Mas esse confessar, o diabo faz tudo para você não falar, porque ele vai perder um súdito eterno dele, um companheiro de sofrimento no lago de fogo e enxofre. Mas Deus não quer que você seja companheiro dele. Ele quer que você seja de Jesus, que você vá para o céu, você desfrute da riqueza desse reino da perfeição, onde nós vamos conhecer a grandeza de Deus. E nunca vamos parar, nunca vamos sair de lá. E quem não entrou, nunca vai entrar. É aqui ou lá que você tem que decidir. Aqui você decide se vai estar no céu ou se vai estar na perdição. Creio que Deus o tomou, serás salvo. Essa palavra salvo é a língua grega que foi escrito o Novo Testamento. Significa serás curado, serás prosperado, você prosperará, você será libertado, você será uma nova criatura. Você vai ser gente de Deus. O sozo, que é a palavra grega, abarca tudo isso aí. Agora ele diz assim, visto que com o coração se crê para a justiça. Você não crê com a mente, é com o coração. Não tem nada a ver com raciocínio.
O doutor que tem mestrado, pós-mestrado, doutorado, pós-doutorado, livre docência, não sei lá mais o que, às vezes não entende. Porque não é a mente dele que é capaz de pegar qualquer enigma e decifrar. A palavra de Deus se discerne espiritualmente. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Se você não confessa, que você não é. Quando você é, você fala de cara, você tem prazer. Eu ri muito quando eu era menino na igreja. O pastor contou que na outra igreja da nossa, um rapaz foi para o exército. Aí o pastor o chamou e disse, olha, cuidado, hein? Lá no exército vão fazer piada com você. A gente era muito pequeno, pouca gente. O pessoal não gostava dos evangélicos. Aí ele foi, você vai se vir. E passou 3 meses lá. Entrou, ficou lá. E teve umas confusões no país, seguraram, 3 meses depois voltou. Ele chegou lá, era um rapaz já mais forte, e já andava sério, olhava sério. Fizeram dele um homem em pouco tempo. Antes era um rapaz irresponsável. Tal. Aí chegou conversando e tal, e o pastor disse, olha, está aqui o irmão tal. E aí, irmão, como é que foi o exército? Valeu o conselho? Valeu, pastor. Entendi direitinho. Ninguém sabe que eu sou crente. Mas eu gargalhei na igreja, quer dizer, em vez de chegar a dar o testemunho, ele se escondeu completamente. A pessoa que se esconde, porque não é. Bom, continuando aqui agora. Visto que um coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão, porque a Escritura diz, tá? É dito é verdade. Todo aquele que nele crê não será confundido, não será frustrado, não será derrotado, não será envergonhado. Mas crê não com a mente, é com o coração que se crê para a justiça, que faz a justiça de Deus operar. E ao fazer, você confessa. E ao confessar, Deus abençoa você em nome de Jesus. Amém? Olha, eu vou agora pedir a novela da vida real, e é um caso muito importante para nós aqui hoje, e você pode ter certeza que vai servir para você. Aí o pastor Jaime continua com o programa e a minha oração vai ficar junto com ele. Que Deus use o pastor Jaime poderosamente. Maestro, por favor. Diva sempre teve um ótimo relacionamento com a sogra. E quando ela falece no início de 2020, Diva fica extremamente abalada. Uns 3 dias depois da morte da minha mãe, ela não queria desligar a luz do quarto. Ela nunca foi de dormir no claro, sempre no escuro. Não tinha medo do escuro. Eu tinha medo de ficar sozinha, tinha medo de dormir no escuro, eu tinha medo de tomar banho. Quando minha esposa saía para trabalhar, ficava tremendo, meu coração de medo. Foi só piorando. A minha esposa era assim, era uma pessoa muito dedicada à nossa casa. Bolos, essas coisinhas, não tinha vontade de fazer mais nada. Inclusive o jardim dela quase não mexia. Só queria ficar deitada, não tinha vontade de conversar, de sair. Eu nunca fico sem fazer minha unha, sem fazer arrumar o cabelo. Eu não estava me importando e aquilo estava me deixando assim mais doente ainda, porque eu sabia que aquilo não era meu. Aí ele foi percebendo, falei, mas por que está acontecendo, né? O médico já me passou para um psiquiatra. O psiquiatra falou que eu estava com síndrome do pânico. Foi medicada e tal, mas parecia que o remédio não estava fazendo efeito. Voltemos no médico de novo, ele aumentou as doses do remédio, né? E ela só ficava dormindo. O remédio só dava sono. Fiquei 1 ano nesse sofrimento aí. Eu fui me apegar com a oração, me apegar com Deus, me apegar com Jesus, porque eu sabia que Ele ia me curar. Somos convertidos desde 2008, né? E temos a nossa TV em casa, somos patrocinador. Ela começou a assistir a Volta da Vitória, né? O SOS da Fé. Eu ligava a TV de manhã, às vezes o dia inteiro. E eu me sentia alimentada, ia me encorajando. Aí é quando ela começou a tomar água ungida. A hora que eu tomava água, eu sentia uma paz. Na Volta da Vitória, eu sentia alívio. E ali ela foi se curando, começou a reagir. Então foi assim que Deus foi agindo nas nossas vidas, na vida dela. Parou aquela vontade de ficar deitada, parou aquela vontade de não fazer nada, voltou tudo à normalidade. Então aí eu senti que eu estava bem. Diva começa a buscar pela cura da depressão em janeiro de 2021. E em março ela se sente totalmente liberta.
Fui curada da depressão, aí me veio uma dor de cabeça tão forte, muito forte, era tão intensa, tão forte, que eu amanheci com o rosto inchado, parecia um fofão, meu rosto de tão inchado. Aí eu até falei assim, mas só que tem que consultar, mas não, a minha fé vai me curar. E comecei a tomar água ungida, falo amigo do pastor Rogério Postigo. Aí ele falou que quem tivesse com dor de cabeça, que pusesse a mão na cabeça. E eu pus a mão na minha cabeça, exercitei a minha fé e fui curada. Fui curada que nunca mais eu tomei um comprimido para dor de cabeça. Graças à nossa TV, hoje ela está liberta de todos esses problemas. Hoje estou 100% bem. Graças a Deus eu tenho tentado me arrumar, eu tenho tentado fazer isso a casa, fazer minhas coisas, que eu sempre gostava de estar fazendo. Hoje ela é feliz da vida. Hoje ela arruma a casa, hoje ela tem vontade de passear, tem vontade de sair de casa. A gente vai para os mercados, a gente sai, a gente vai viajar, não tem mais medo, fica sozinha em casa. Eu sou feliz mesmo porque eu estou curada, é um motivo de patrocinar a obra, que essa obra não pode sair do ar, pregando a palavra, ganhando almas. Então eu também faço parte disso, eu fico feliz por isso. Não só ela, como toda a minha casa, tem paz, tem tranquilidade, temos saúde. Só gratidão a Deus, só tenho que agradecer a Deus. A Ele toda honra e toda glória, né? Bonito. Daqui a pouco vamos fazer uma oração. Quem tem depressão aí, está com a tristeza na alma, sempre com uma depressão, com uma ansiedade, com um síndrome do pânico, se prepara, nós vamos fazer uma oração e Deus vai abençoar bastante. Por quê? Porque a Bíblia diz que pelas feridas de Jesus fomos sarados. Você entende o que o missionário pregou para você? Com o coração se crê, com a boca se confessa. Tanto para a salvação, como para a cura, para a liberação, qualquer que seja a bênção. A palavra está junto de ti, está na tua boca e no teu coração. Você recebe, ela lhe dá a fé. Você assume, você toma posse. Eu tenho falado para o povo, orar com a palavra, sempre orando com a palavra de Deus, assumindo, tomando posse do que ela diz, você verá a glória de Deus. Agora feche teus olhos, Pai, eu falei que faria a oração. Para quem sofre com depressão, com síndrome do pânico, com uma ansiedade, um ataque de medo que a pessoa não sabe descrever o que ela sente. Deus, é um desânimo que vem, é uma vontade de desaparecer, de sumir, ó Deus, de ficar isolado de todo mundo. E às vezes vem maus pensamentos. Geralmente a depressão vem acompanhada de pânico e confusão mental. Venha, meu Deus, essa pessoa que diz, é comigo, eu quero me libertar hoje. Oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a palavra está junto deste povo, a palavra está no teu coração e na tua boca. Você tem a mente de Cristo, verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas doenças, Ele levou sobre si as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras, chagas, feridas, nós fomos sarados. Essa palavra está junto de ti, com o coração se crê, com a boca se confessa. Eu uno a minha fé com a sua fé, levanto a minha voz na autoridade, me dirijo ao mal e digo, depressão é hoje, para sempre. Eu fecho essa porta e digo, saia. Vai embora depressão, vai embora síndrome do pânico, vai embora transtorno de ansiedade, depressão profunda, ansiedade generalizada, confusão na mente, medo que vem do nada, é a perturbação, pensamento de morte, pensamento de suicídio, pensamento que a pessoa vai cometer uma loucura. Vai embora mal, é uma dor de cabeça que vem, é uma aceleração no coração, a mão fica gelada e a pessoa começa a sentir uma pontada no peito como se ela estivesse tendo um infarto. É uma dor muito forte no peito que vem. Sai a dor, vai embora agora. Eu exijo, eu ordeno, eu determino, eu falo na autoridade, eu falo no poder que é no nome de Jesus, que você vai embora, a dor, que sai agora, essa tremedeira no corpo vai embora, essa aceleração no coração, essa friagem nas mãos vai saindo, desaparecendo. Isso, meu irmão, com voz de autoridade, você pode levantar a sua voz contra esse mal e dizer, saia da minha vida a depressão, saia a ansiedade, saia a perturbação,
perturbação, saia medo, saia confusão mental, conflito nos pensamentos. E eu digo também ao problema respiratório, que essa pessoa tem falta de ar constantemente. Vai embora a sinusite, vai embora a rinite, a alergia que apareceu com frio, que veio, que essa pessoa tem sentido uma dor de cabeça forte, essa pessoa está com dificuldade para respirar. E eu digo, esse demônio que aumenta a pressão do nada, o emocional dessa pessoa anda muito abalado e de repente a pressão fica desregulada. Sai da grávida, sai deste homem, sai dessa mulher, vai embora a pressão alta, essa ameaça de eclâmpsia vai saindo em nome de Jesus.